Prezados ouvintes, internautas, telespectadores, a nossa amizade, a nossa acolhida a todos e desejando que vocês também estejam acolhendo aquilo que a gente vai passando aqui no nosso programa catequético. E nós estamos, no momento, refletindo nesse documento ou nesse caderno, chamado Caderno do Concílio, o número 4, que fala da inspiração divina. E no programa passado a gente fez uma introdução dizendo que aconteceu o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, e o autor deste documento, desse caderno, faz uma comparação do concílio com a palavra eclesia. A palavra eclesia ou eclésia significa igreja, assembleia. Mas o concílio ele provocou muitas reações. E ele coloca então uma palavra forte, dizendo o furacão. O que seria esse furacão? Nos inícios então do concílio, houve embates entre conservadores e moderadores. E alguns professores até foram suspensos de ensinar. Foram tão drásticos na reação em relação ao concílio, falar contra e não aceitaram aquilo que era proposta. Então eles foram afastados. Só que, morrendo o Papa João XXIII, é aquele que convocou o Concílio Vaticano II, iniciou o concílio, acompanhou os inícios do concílio, acabou ficando doente e morreu. Aí ficou toda aquela interrogação, e agora? Para o concílio? Continua? Tudo bem, mas com a retomada do concílio pelo Papa Paulo VI, porque aí foi eleito Paulo VI, o Paulo VI então suspendeu aquela condenação aos professores, aqueles que ensinavam. Então, os suspensos voltaram a atuar. Então, houve toda uma mudança assim, na caminhada do concílio. Agora, é bom entender que a igreja ela caminha sob a ação do Espírito. Então, o autor coloca o vento do Espírito. Até cita um professor, Luiz Alonso Schipper, que disse que o homem deve receber o Espírito para poder compreender a palavra do Espírito. Quer dizer, para ser escrita a Bíblia, houve a ação do Espírito Santo. Para a gente entender hoje aquilo que foi escrito nas nossas leituras, nós temos que ter a presença do Espírito. O Espírito é o vento que conduz a eclesia com a Bíblia a bordo. Quer dizer, as pessoas que estão dentro daquele navio estão com a Bíblia na mão, estão lendo a Bíblia. E lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Então, todo aquele que nasceu do Espírito tem uma condução a partir do Espírito. E ele coloca um outro tema assim: de um barco de pesca a um navio alexandrino. O que o autor quer dizer com isso? Que a eclesia é um barco no mar da Galileia que introduz a vida pública de Jesus. Começa a falar de Jesus. Ali ele cita, então, Simão, cita André, cita Tiago, cita João, que foram escolhidos para uma nova missão. Quer dizer, eles, com Jesus, passam a evangelizar. Só que, sem Jesus, aqueles barcos que eles tinham, barcos dos discípulos, eles não pegam nenhum peixe. Interessante, passaram a noite toda pescando e não conseguiram nada. Agora, com Jesus, os barcos ficam tão cheios que estavam até ameaçados de afundar. Então, duas realidades. Para a gente entender, na caminhada da história, na atuação do concílio hoje, se a gente não tiver intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, nós não produzimos frutos. Quer dizer, nós não conseguimos apanhar peixes. E a igreja precisa ter consciência disso.
da sua missão no mundo, uma missão que parte da espiritualidade, parte do compromisso com a humanidade, compromisso social, compromisso ecológico, tudo isso. O segredo, então, da pesca, lá naquele contexto, estava na confiança que eles tinham em Jesus. Eu diria que o segredo da evangelização hoje também depende dessa confiança em Jesus. E a base de tudo isso para nós, principalmente nós católicos, a base de tudo é a Eucaristia, que é o pão necessário para a gente enfrentar os furacões do mar. Quer dizer, os furacões de hoje, né? Os ventos que vão contra a evangelização, contra a igreja, contra os anunciadores da palavra. Quer dizer, toda essa realidade que faz a gente entender essa presença da inspiração divina na caminhada da igreja. E eu vou continuar no próximo programa contando sempre com você, para a gente entender a beleza daquilo que esses cadernos do concílio vão apresentando para nós. Eu termino desejando a todos as bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até o próximo programa.